título da palestra de hoje é o significado existencial e ele é baseado no livro que chama-se Entrega-te a Deus. Não sei se vocês estão vendo o meu vídeo. Ele é psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Então essa aqui é uma mensagem dela que vai nos ajudar aí na nossa vida, na nossa existência. Então, a primeira coisa, né? Quantos de nós já não fizemos essas perguntas, né? Qual que é o significado da nossa vida? Qual que é o objetivo da nossa existência humana? Por que que acontecem certas coisas ao nosso redor? Por que que é da minha existência? O que que eu estou fazendo aqui na Terra? Então, essas perguntas vêm e vão, né, dentro de nós. Essas perguntas não são novas, desde que existe a humanidade. Essas perguntas sempre houveram esses questionamentos, né? E o Espiritismo está aqui para nos ajudar a entender, a tentar nos esclarecer qual que é o significado da nossa vida. Por qual razão estamos aqui? Por que certas coisas acontecem ao nosso redor? Então, eu espero que ao final dessa palestra de hoje eu ajude a responder essas perguntas. Se vocês têm essas dúvidas, quem não tem, maravilha, vai poder ajudar o próximo que tem esse questionamento. E ontem, eu terminando de estudar sobre a palestra, eu fiz essa pergunta na minha página no Facebook. Alguns de vocês que estão aqui até responderam, né? Qual que é o significado da vida para você? E aqui foram as respostas, a maioria das respostas que eu obtive. Amar a Deus e ao próximo, melhora pessoal, livrar-se do ódio, o amor apareceu muito, aprendizagem íntima, né, pessoal, espiritual e aprendizagem intelectual, progresso, evolução, busca da felicidade, né, muitas pessoas colocaram isso, ajudar ao próximo, servir, gratidão, autoconhecimento. Uma pessoa falou sobre autoconhecimento, acho que duas pessoas, na verdade. Paz interior, família e amigos. Obviamente, a minha amostra, né, os meus amigos, a maioria deles eu conheço do centro espírita. Então, obviamente, muitos deles têm respostas parecidas e nenhum deles colocou nada material, que eu fiquei já feliz. Né? Tudo aqui são aprendizados, né? Melhoria interior para o nosso ser, que a gente vai conseguir levar adiante. Vamos ver se no final também a gente pode voltar aqui e reavaliar, né? Será que os meus colegas aí do Facebook têm razão? Não tem? Será que faz sentido todas essas coisas que eles colocaram? E aí eu faço essa pergunta para você, né? Imagine que daqui a algum tempo, ou hoje mesmo, né? Vem um espírito de luz e faça essa pergunta para você. O que você fez de sua vida? Qual seria a sua resposta? Né? Ou, né, se o dia que você desencarnasse, chegasse um espírito de luz e fizesse essa pergunta para você. O que você fez de sua vida? Qual seria a sua resposta? Né? Você teria orgulho da sua resposta? Você teria orgulho de tudo que você conquistou nessa vida? A sua resposta seria: eu não fiz nada de mal, mas também não fiz nada de bem. Qual seria a sua resposta? Joana de Ângeles, nesse livro que eu citei no início, Entrega-te a Deus, no capítulo 10, ela fala que é intitulado, o capítulo 10 é intitulado O Significado Existencial. Ela vem falar que a existência humana tem como objetivo essencial a conquista dos valores que se encontram adormecidos no ser do espírito. Então, de novo, né? A existência humana, então ela tem como objetivo, o objetivo principal, então, é a conquista dos valores que estão dentro
de nós, dentro do espírito, que eles estão adormecidos. Que a gente então precisa acordar. Se são valores que estão no espírito, são valores morais, são valores que a gente vai conseguir levar com a gente para a nossa vida eterna. Então, são valores morais, valores que o espírito pode levar com ele. Então, esse é o objetivo, segundo aqui Joana de Ângeles. E ela fala que essa tarefa é inadiável. Ela fala o seguinte: a tarefa inadiável, né, que não pode esperar, consiste em buscar o sentido da vida e aplicá-lo de maneira consciente, de forma que as lutas contribuam eficazmente para a autorrealização. Então ela fala, de novo, né? A tarefa desse buscar o sentido da vida, ela não pode parar. E aí na frase de cima ela fala, né, que o objetivo nosso é a conquista desses valores. Então a conquista desses valores que estão adormecidos dentro de nós, é uma tarefa que não pode parar, é uma tarefa que não pode esperar. E ao conquistar esses valores, nós precisamos aplicar de maneira consciente, de forma que as lutas, as dificuldades, os obstáculos que a gente enfrenta possa contribuir para a nossa autorrealização. Então, essa tarefa, essa busca desses valores, essas conquistas, essa conquista de valores, é uma tarefa que a gente precisa realizar. Ela não pode esperar. Em um outro livro, também psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, ela ainda fala que a descoberta do sentido, do significado da vida é de relevante magnitude. Então é importante, né? Ela é grandiosa, porque dá sentido à luta e aos desafios que surgem frequentemente. Então a gente entende a luta, a gente entende os desafios que a gente enfrenta, que surge diante das nossas vidas com muita frequência, né? Quem que não tem desafios? Quem não luta diariamente nessa vida? Convidando então o indivíduo ao avanço e ao crescimento interior. Então, essa descoberta desse significado da vida, ela é importante para a gente continuar lutando. Porque quando a gente conseguir entender essas lutas, essas dificuldades, a gente vai conseguir acordar alguns valores que estão aqui dentro de nós, que ainda estavam adormecidos. E a gente vai conseguir ir para frente, a gente vai conseguir progredir. Então a gente traz essa bagagem, a gente sabe, né? A gente aprende no espiritismo que a gente tem múltiplas vidas, né? Essa vida minha hoje como Daniela não é a primeira, provavelmente não vai ser a última. E a gente traz uma bagagem nessa vida, uma história de erros, de acertos, né? De conquistas e de prejuízos que foram trazendo. Então essas dificuldades que a gente enfrenta diariamente, elas são oportunidades de aprender. São oportunidades para a gente acordar. Para acordar o quê? Esses valores que ainda estão adormecidos dentro de nós. Então, quem sou eu? Eu, né? Eu, Daniela, tô falando, né? Cada um pode refletir na sua vida, né? Então, hoje eu sou mãe de 3 crianças, sou filha do Jackson e da Márcia, sou esposa do Samuel, voluntária da Casa Espírita, sou funcionária da empresa, sou amiga, sou irmã, sou vizinha. Mas essa sou eu realmente? Esses são os papéis que eu exerço nessa encarnação. E esses papéis, eles me ajudam a me desenvolver. Eles me ajudam a aprender, me ajudam a desenvolver os valores morais. Como mãe,
eu aprendo certos valores. Como filha, eu aprendo outros valores. Como esposa, como voluntária da casa espírita, como amiga, como funcionária, cada um desses papéis que a gente assumiu, e antes a gente assumiu esse papel antes de encarnar, a gente já tem um compromisso espiritual, e cada papel desse nos ajuda na nossa evolução, no nosso progresso, na conquista dos nossos valores que ainda não foram conquistados. Então, aí eu volto para essa pergunta de novo. Mas afinal de contas, quem sou eu? Ou quem somos nós? Nós somos o quê? Espírito imortal. E é aí, no espírito, que precisa ser conquistados os valores. É aí, no espírito, que precisa haver transformação. É aí, no espírito, que precisa haver progresso, evolução. Nenhuma conquista material vai ser levada com o espírito. No entanto, todas as conquistas espirituais serão levadas conosco para sempre. E tudo aquilo que a gente conquistou fica com a gente, né? A gente não vai passando pelas vidas e conquistando mais e mais, progredindo mais e mais, né? Conquistando mais e mais valores e não traz com a gente. Não, a gente leva com a gente tudo aquilo que a gente aprendeu. Moralmente, do lado moral, intelectual, e a gente vai enchendo essa bagagem que vai com a gente para toda a eternidade. Então é aí que a gente precisa se transformar. Então é uma viagem para dentro de nós. É olhar para nosso íntimo e entender o que hoje, o que eu estou passando hoje, quais são as minhas maiores dificuldades, o que eu preciso aprender, quais são os valores que eu ainda não tenho comigo e que vão me ajudar no progresso, que vão me trazer felicidade no futuro, que vão me levar ao reino de Deus que é tão falado no Evangelho. Então a gente precisa procurar entender o quê? Entender os motivos pelos quais Deus nos situou nesse mundo, nesse tempo presente, em meio às realidades que nos encontramos, né? Então, por que será que Deus nos colocou aqui nesse mundo? Todos nós aqui estamos, não sei, né? Agora a gente está online, mas muitos de nós somos brasileiros, viemos morar aqui nos Estados Unidos. Nesse tempo presente, né? Hoje, 2020, em meio às realidades que nos encontramos, né? Nas famílias, com os amigos, as relações de trabalho. E lembrar que Deus é Pai, né? Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele nos ama. Então precisa ter uma razão boa por trás de tudo isso. Tem que ter um motivo muito sublime pelo qual Deus nos colocou nesse mundo, nessa família, com esses amigos ou nesse trabalho. Não é à toa, há sempre um propósito. E de quem é a tarefa de procurar entender isso? A tarefa é pessoal. Cada um deve olhar para dentro de si, fazer uma autorreflexão, uma autoanálise, para tentar descobrir o sentido da sua existência. Por que hoje eu estou aqui? Por que hoje eu tenho essas dificuldades? Lembrando novamente, essa vida não é a única. Tivemos outras vidas, provavelmente teremos outras mais aí adiante. Então, tudo que acontece ao nosso redor tem uma causa por trás dela, né? Lei de causa e efeito. Tudo que acontece hoje em nossas vidas teve causa anterior, seja nessa vida ou seja na vida anterior. Então, só nós poderemos responder essa pergunta, né? Entender os motivos pelos quais estamos aqui. É um trabalho de autoanálise, é um trabalho de autorreflexão.
e onde nós queremos chegar, né? Então, nossa vida foi presente de Deus. É uma nova oportunidade para nos fazer, para fazer melhor. É uma nova oportunidade para acertar, uma nova oportunidade para conquistar novos valores que ainda não aprendemos. Então, é de extrema importância, então a importância de entender o sentido da vida que vai nos levar a encontrar a felicidade terrestre e a felicidade para a vida eterna. Então a gente está aqui para cumprir a evolução espiritual. Estamos aqui para progredir. Estamos aqui para nos tornarmos cada vez mais felizes, para nos tornarmos cada vez melhores. Como que vai haver essa transformação dentro de nós? Como que vai ver? Como que vai? O que vai nos levar a esse progresso? Cada um vai ter que trabalhar dentro de si para tentar descobrir o que precisa ser melhorado. A Joana de Ângeles, nesse livro ainda, no Entrega-te a Deus, fala de um vazio existencial. Então, muito de nós, e quando eu fiz essa pergunta no Facebook, né, qual que é o sentido da vida, uma pessoa falou sobre isso, que o sentido da vida é viver. Mas às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que dá um vazio na gente. E é verdade, né? Muitas vezes, muitas pessoas acabam não entendendo a razão de viver, qual que é o sentido da vida, sente um vazio, sente que algo falta. E aí, onde que a gente está procurando a razão, né, de viver? Aonde que a gente está procurando o significado da vida? Será que estamos olhando para dentro de nós ou estamos procurando do lado de fora? E quando a gente coloca a nossa felicidade no próximo, por exemplo, eu sou feliz se o próximo condicionar a nossa felicidade no próximo. Então, a hora que o próximo for embora da nossa vida, seja como for, né, não perdeu contato, desencarne, então a gente perdeu a nossa razão de viver. Ou então estamos procurando o nosso significado da vida, né, no ter, né, na conquista de coisas materiais, no poder. E aí o que vai acontecer? As coisas materiais se vão. E aí a razão da vida se vai também. Então por que a gente sente esse vazio existencial? Porque a gente procura então a felicidade no lugar errado, na transformação exterior. A matéria, ela é transitória. Então, se a gente procura a felicidade em algo que é transitório, essa felicidade vai ser momentânea, essa felicidade vai ser transitória também. Então, muitas vezes a gente procura a satisfação ou o sentido da vida no prazer de possuir ou no poder de qualquer espécie, né? Eu preciso ter mais e mais poder. E aí acaba despertando inveja, competição, acaba que se isolando porque você acaba tendo até medo de perder aquilo que conquistou e aí você se isola. E aí, o que acontece, né? Nesse querer e querer mais, sempre vai ter alguém que tem mais que você. Sempre vai ter alguma coisa melhor do que aquilo que você tem. Então, virar um ciclo, né? Porque daí você conquista aquilo, mas aí você vai ver o próximo tem mais, o próximo tem algo melhor que você, daí você vai querer a busca daquilo que ele tem. Então, entre as coisas materiais, o que vai trazer a felicidade e o que vai te trazer prazer? É óbvio, a gente vive aqui no planeta Terra, nós precisamos da matéria, nós precisamos das roupas, nós precisamos de uma casa, nós precisamos de segurança, nós precisamos nos alimentar, mas até onde,
qual é o equilíbrio, né? Onde a gente parou de satisfazer algo necessário para correr atrás de ter mais. Então a gente tem sempre que trazer esse equilíbrio na nossa vida. Esse prazer de ter, de possuir mais e poder de qualquer espécie traz uma falsa sensação, né, de felicidade. E aí Joana de Ângeles, ela fala, né, que das alegrias momentâneas, porque daí você conquista algo material, mas aí aquilo fica velho, aquilo se acaba. Então são alegrias que duram por um período. A hora que a matéria acaba, aquela alegria passou. Até pode durar a sua vida toda. Mas se você pensar na vida diante da eternidade, é momentâneo, né? E a hora que você vai pro plano espiritual, você fica até atordoado. Mas cadê tudo aquilo que eu conquistei? Não veio comigo? Não veio com você. E aí, de novo, né? Vem o vazio, o medo da perda. Então, vem as alegrias momentâneas, futilidades atendidas, a busca excessiva do prazer acaba trazendo esse vazio, carência de afeto, medo das perdas, acaba levando para drogadição, alcoolismo, sexo em excesso, exibicionismo, que acalmam o ser momentaneamente. E aí, de novo, né, o efeito da droga passa, e aí você cai numa melancolia, numa depressão, e aí você vai no uso da droga de novo, para preencher um vazio que na verdade não vai ser preenchido, só vai acalmar momentaneamente. Mesma coisa, né, com álcool, excesso de sexo, exibicionismo, excesso de qualquer coisa, né, excesso de compras, excesso na alimentação, eles vão trazer uma falsa sensação de alegria, uma falsa sensação de felicidade, que logo acalma, que logo se passa. Ainda Joana de Ângeles, ela explica que quando fixado a essa ilusão de ter e do poder, ocorre a atrofia dos sentimentos, né? Você não desenvolve os sentimentos. E como você só pensa em ter, em poder, e só pensa em você mesmo, porque aí é o acúmulo de riqueza, de matéria para você mesmo. Você acaba se distanciando dos ideais de solidariedade e de beneficência em relação ao seu próximo. Obviamente, né? Porque você só está pensando em si mesmo, pensando em ter mais para você mesmo, no maior poder para si mesmo. E acaba negando as oportunidades que vai despertar para a realidade que se constitui nas condições de seres imortais. Então essa pessoa acaba perdendo as oportunidades de um despertamento. E aí o que acontece, né? Essa pessoa vai ser consumida pela frustração, ansiedade exagerada, solidão. E quando são colocados ideais do ser profundo, né, do espírito, a existência física, então, adquire um real significado. E quando a gente fala, né, que né, quando a gente fala desse ter e do poder, a gente acaba só pensando em nós mesmos, né? Acumular riqueza para mim, o poder para mim, acaba se tornando um ser egoísta. E tem esse estudo de Harvard, que é o estudo mais longo que eles fizeram, que já tem 80 anos, e foi é um estudo sobre a felicidade, né? O que vai trazer felicidade ou bem-estar para as pessoas. E é o convívio, e eles descobriram que é o convívio com o próximo. Quando você tem uma relação de amizade, de gentileza com o próximo.
E o outro lado, né, a solidão, ela é tão nociva quanto drogas e álcool para aquela, né, para aquele ser. E como descobrir o significado existencial? Joana de Ângeles, aqui nesse livro, Entrega-te a Deus, ela fala que é indispensável a reflexão, o hábito saudável da concentração e da prece, para criar possibilidades para uma viagem dentro de nós, para uma viagem interior, onde onde estão registrados prejuízos e as conquistas da longa viagem evolutiva. Então, são 3 coisas que ela nos sugere: reflexão, o hábito saudável da concentração e prece. A prece nos ajuda tanto, a prece nos acalma, a prece nos esclarece, a prece atrai os bons espíritos para perto de nós, que podem nos auxiliar, que podem nos guiar. E essa reflexão para dentro de nós, para conseguir entender, né, onde que eu estou errando, quais são as minhas conquistas, o que eu já conquistei moralmente em toda essa minha vida, em toda essa minha jornada. Né? Conhece-te a ti mesmo. Então, só essa reflexão, esse autoconhecimento que vai te levar a descobrir o seu significado, que vai te ajudar na sua real transformação. Essa autoavaliação faz com que você reflita mesmo, analise: por que eu sofro? Por que as dificuldades? Por que estou passando pelas dificuldades que passo? O que eu realmente preciso aprender com essas lutas diárias que eu tenho? E nesse sentido, quando a gente consegue entender o que eu preciso aprender com essas lutas, a gente consegue acordar aqueles valores que estão adormecidos dentro de nós, que a gente ainda não conquistou. E como que a gente trabalha nessa transformação? Né? Sabemos que temos a bagagem, sabemos que erramos muito e que estamos aqui para aprender, para consertar e para nos melhorar. E Jesus veio para nos mostrar tudo isso, né? Ele é o maior modelo para toda a humanidade, ele é inspiração, ele é professor, deixou para a gente tantos ensinamentos. Ele vai nos ajudar a pensar no próximo como irmão. Ele vai nos ajudar a perdoar mais. Ele vai nos ajudar a sermos humildes. Ele vai nos ajudar a amar a nós mesmos, amar o próximo, amar os nossos inimigos. Talvez hoje a gente ainda não consiga agir como ele agiu ou age ainda, né? Que sabemos que somos espírito imortal, que ele está entre nós. Mas se a cada dificuldade, se a cada momento difícil que a gente passa, a gente parar e refletir, como será que Jesus agiria nesse momento? Qual seria a resposta de Jesus para essa situação que eu estou passando? Talvez a gente não tenha resposta, porque um ser tão grandioso como Jesus é, e nós, com toda a nossa imperfeição ainda, com toda a nossa bagagem que a gente traz, talvez não teremos a resposta. Mas o importante é a gente trabalhar nessa transformação. E a gente tentar progredir, tentar se conhecer cada vez mais. E Jesus disse, tem tudo a ver com buscar o significado existencial. Então Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado.
Está em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino dos céus. Que é o reino dos céus que tanto tem no Evangelho? É para onde a gente quer ir, né? É para onde a gente está mirando. Não é na matéria, né? É o plano espiritual, que é onde a gente quer chegar para encontrar a felicidade. Então a gente deve o quê? Priorizar a busca dos valores espirituais que alimentam a nossa alma. Que esses valores não serão eternos. Esses valores ficarão para sempre, uma vez que conquistados, ficarão para sempre conosco. E lembrando, ontem que foi Páscoa, queria muito colocar alguma coisa sobre Páscoa, que eu sei que nós, a doutrina espírita, a gente não comemora em si a Páscoa, mas sabemos de toda a importância de Jesus, não há como negar a importância de Jesus perante a humanidade, né? Pelo contrário, nós somos cristãos e seguimos os ensinamentos deles. Então, fiquei refletindo, né? Como que eu posso encaixar a Páscoa na palestra de hoje? E tem tudo a ver, né? Jesus foi crucificado e depois apareceu para nós, apareceu para Maria, apareceu depois para os discípulos, nos mostrando que a vida continua, nos mostrando que não é para ter medo, que Ele sempre estará conosco, nos mostrando que a vida é eterna, nos mostrando que há um sacrifício para conseguir o progresso, que todos nós vamos passar por sacrifícios para progredir, mas que Ele sempre estará do nosso lado, nos apoiando, sendo um exemplo maior de amor. E para encerrar, como que a gente pode encaixar também esse significado existencial em plena quarentena, onde não podemos sair, né, do portão para fora, a não ser em casos essenciais ou aqueles que ainda trabalham, para nos ajudar, para ajudar aqueles que não podem sair de casa. Mas a gente não pode sair de casa, mas a gente pode entrar para dentro de nós. A gente pode fazer uma viagem para dentro de si mesmo e aproveitar esse tempo para se transformar, para refletir o que é importante para nós, para refletir qual que é realmente o significado da vida, fazer muitas reflexões. Tenho certeza que ninguém vai sair dessa igual que entrou, né? Sairemos melhores do que cada um precisa melhorar. Eu vejo tenho visto tanto movimento solidário agora, né? As pessoas pensando no coletivo. Quando a gente fica em casa, a gente não está pensando só em nós mesmos, nós estamos pensando no próximo também. Para que a gente aproveite esse tempo para refletir, para se transformar, para sermos mais solidários, pensar no próximo. Vou colocar todos no silencioso. Ok, acho que já colocou. Mas era isso que eu tinha para hoje. Vou voltar aqui na apresentação. Eu usei aqui o Entrega-te a Deus, que é do Divaldo Franco e Joana de Ângeles, o Evangelho segundo o Espiritismo. E se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para me escrever. Esse é o meu e-mail. Muito obrigado, Dani. Eu que agradeço. Agradeço a paciência de todos vocês nessa minha primeira palestra online.